Olá, crianças! Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vocês estão preparados para mais uma viagem? Eu espero que vocês estejam, porque hoje nós vamos viajar para 2 lugares diferentes. Como assim? 2 lugares? Para onde nós vamos? Eu ainda não sei, mas quem vai dar a dica de hoje é o Lucas. Hoje vamos viajar para 2 montes que ficam na cidade de Jerusalém e fizeram parte da história de Jesus quando ele estava aqui na Terra. Acho que já sei para onde vamos hoje. Eu já sabia que era para 2 montes, mas mesmo com as dicas eu não consegui descobrir quais montes são. Tudo bem, então nós vamos descobrir agora assistindo o culto. Suas malas já estão prontas? Vamos embarcar para uma grande aventura. Vou fazer as minhas malas. Estou indo viajar. Ponho nelas o meu mapa, aventura e diversão. Eu coloco a minha Bíblia e também muita alegria. Tenho pressa de chegar. Estou indo viajar, aprender mais de Jesus. Embarquei numa viagem, estou indo viajar, estou indo a um lugar, aprender mais de Jesus. Embarquei numa viagem, estou indo viajar, estou indo a um lugar, aprender mais de Jesus. Oi, crianças! Vocês estão preparados para a nossa viagem de hoje? Eu já estou preparada. Coloquei minha calça de fazer exercício, o meu tênis e peguei a minha garrafa de água. Sabe por quê? Porque hoje nós vamos subir até um monte. Isso mesmo. E nós não vamos subir para um monte só. Nós vamos conhecer 2 montes. Nós vamos ter que subir em 2 montes. 2 montes que foram importantes para Jesus, onde Jesus viveu momentos do seu ministério. Vamos conhecer esses montes? Então vamos fazer o seguinte: eu vou subir e encontro vocês lá em cima, tá bom? Ufa! Já cheguei aqui em cima e já sentei. E olha, a vista desse lugar é tão linda. Dá pra ver a cidade de Jerusalém daqui. Alguém sabe que monte é esse em que nós estamos? Se você respondeu Monte das Oliveiras, parabéns, você acertou. O Monte das Oliveiras, ele fica num lugar chamado Getsêmani. E foi lá que Jesus viveu um momento muito importante da sua história. Vocês lembram que Jesus é o Filho de Deus. Ele veio ao mundo como um bebezinho. Mas ele veio com uma missão especial: morrer numa cruz pelo meu e pelo seu pecado. Vocês lembram o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que eu penso, que eu vejo, que eu ouço, que eu falo, que eu sinto e que eu faço que não agrada a Deus. A Bíblia diz que todos nós já nascemos pecadores. Lá em Romanos 3:23 diz que todos pecaram. E o versículo continua dizendo que o castigo do pecado é ficar separado de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso significa que nós estamos afastados de Deus. O nosso pecado nos afasta de Deus. Então, pecado é tudo aquilo que não agrada a Deus, como mentir, roubar, falar palavrão, brigar, desobedecer os pais. Tudo isso é pecado. Mas Deus, ele nos ama. Lá em João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Isso significa que Deus amou muito o mundo. E foi por nos amar tanto que ele enviou Jesus para morrer numa cruz pelos nossos pecados. Jesus veio como um bebê. Ele cresceu e quando ele já estava adulto, ele começou seu ministério. Nós vimos nas nossas outras viagens que Jesus passou bastante tempo em Jerusalém. Na semana passada, nós vimos que ele fez um grande milagre no mar da Galileia. Ele fez Pedro andar sobre as águas. Já imaginou
Que incrível seria poder andar sobre as águas! Jesus realizou grandes obras quando ele estava aqui na terra, mas a sua maior obra era morrer numa cruz pelos nossos pecados. E ele avisou para os seus discípulos. Ele disse: olha, em breve vai chegar a minha hora. Um de vocês irá me trair e eu irei morrer numa cruz. Trair o Senhor? Os seus 12 discípulos disseram: eu não. Não sou eu que vou te trair. Não, também não sou eu. Todos eles diziam. Eles queriam saber quem queria trair o Senhor. Mas o Senhor Jesus não contou quem iria o trair. Crianças, como vocês acham que aqueles discípulos se sentiram quando eles ouviram essas palavras? Jesus estava dizendo que seria traído por um deles, os seus melhores amigos, e que em breve ele iria morrer. Vocês acham que os discípulos ficaram como? Eu imagino que eles estavam muito tristes com aquela notícia. Pensar que Jesus iria morrer, que eles iriam ficar sem o seu grande amigo. Mas vocês sabiam que Jesus prometeu que um dia ele vai voltar? O nosso versículo de hoje, ele está lá em João, capítulo 14, versículo 3. E diz assim, ó, João 14, 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Jesus disse para os discípulos que ele iria morrer, ele iria voltar para o céu, mas ele prometeu que quando ele fosse, um dia ele voltaria. Ele vai preparar um lugar para nós lá no céu e vai voltar para nos buscar, para que onde ele esteja, estejais vós também. É isso que o versículo diz. Lá no céu, que é o lugar onde Jesus está, um dia nós estaremos também. Todos aqueles que são filhos de Deus, um dia estarão no céu com o Senhor Jesus. Ele prometeu que voltará para nos buscar. Às vezes você pode ficar triste pensando: como é ruim ficar aqui na terra longe de Jesus. Lá no céu é um lugar perfeito, onde não há dor, onde não há tristeza, onde não há fome, mas nós estamos aqui na terra passando por tantos problemas. Mas você deve lembrar que Jesus prometeu que ele voltará para nos buscar. E quando Jesus voltar para nos buscar, todas as coisas ruins vão ficar aqui na terra. As doenças, os problemas, as tristezas, tudo que é de ruim vai ficar aqui. E nós vamos para o céu, estar junto com o nosso Pai. Isso não é incrível, crianças? Mas naquele momento, aqueles discípulos não estavam entendendo. Eles não conseguiam compreender o que Jesus estava dizendo. Eles achavam que Jesus iria morrer e que eles iriam ficar sós aqui na terra. Que tristeza! O momento da morte de Jesus estava chegando. E ele então reuniu os seus discípulos e eles foram até esse lugar onde nós estamos, chamado Getsemane. Quando chegaram no Getsemane, Jesus deixou os discípulos e subiu com Pedro, Tiago e João. Ele chamou os três para vir até o Monte das Oliveiras para orar com ele. Crianças, Jesus estava muito aflito. Ele estava sentindo uma grande agonia no seu coração, porque ele sabia que a sua hora estava chegando. Ele subiu e ele orou. Ele falou com seu pai e disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Ele estava dizendo: Pai, se for possível, eu não quero ter que passar por essas coisas. Eu não quero ter que carregar toda essa dor, ter que carregar todos os pecados de todas as pessoas do mundo. Mas, sabe como Jesus terminou a sua oração? Que seja feita a tua vontade. Jesus era o Filho perfeito de Deus. Ele veio ao mundo para cumprir a vontade do seu Pai. E ele sabia que, independente da dor que ele fosse sentir, ele estava ali para fazer a vontade de Deus. Que seja feita a tua vontade. Nós estamos aqui na terra para cumprir a vontade de Deus. Se você já é um filho de Deus, isso é, se você já convidou o Senhor Jesus para morar em seu coração, você está aqui para cumprir a sua vontade. Mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio à dor, às doenças, às tristezas. E você pode descansar o seu coração, sabendo que um dia Jesus voltará para te buscar. Ele voltará e te levará para a sua casa, que é o céu, para morar com o nosso Pai Celestial. Como é bom saber que Jesus voltará para nos buscar, não é mesmo? Naquele momento, Cristo estava orando e implorando ao Pai que, se fosse possível,
passasse dele aquele cálice. E sabe o que os discípulos estavam fazendo? Quando Cristo olhou para o lado, os seus discípulos estavam dormindo. Ele desceu do monte e os outros discípulos estavam todos dormindo. Que tristeza! Os seus amigos não conseguiam ficar acordados e orar com ele por um instante, naquele momento de tanta agonia que ele estava sentindo. Ele subiu novamente para o monte e novamente ele disse as mesmas palavras: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. O coração de Jesus estava aflito. Ele estava sentindo tanta aflição na sua alma que a Bíblia diz que o seu suor estava escorrendo em gotas de sangue. Vocês conseguem imaginar a dor que Jesus Cristo estava sentindo? E os seus amigos, os seus discípulos, estavam dormindo enquanto tudo isso acontecia. Por 3 vezes Jesus orou. E por 3 vezes ele encontrou os discípulos dormindo. Jesus desceu do monte. E ali onde eles estavam, ele começou a contar para os seus discípulos o que ia acontecer. Até que, de repente, eles viram uma multidão se aproximando. Eram guardas e soldados. Eles estavam com espadas na mão. E eles estavam prontos para prender Jesus. Sabem quem estava junto com aqueles guardas e soldados? Isso mesmo. Um dos discípulos de Jesus, Judas Iscariotes. Judas se aproximou de Jesus, o saudou e o beijou. Com um beijo, Judas traiu Jesus. Aqueles guardas levaram Jesus preso. Jesus foi até a casa de um homem que se chamava Caifás. E lá ele foi julgado. Mas Jesus tinha feito algo de errado? Não. Aqueles homens estavam acusando Jesus de blasfêmia. Blasfêmia é quando nós dizemos mentiras em nome de Deus. Eles estavam dizendo que Jesus alegava ser Deus, mas que Jesus não era Deus, que ele estava mentindo e blasfemando contra o nome de Deus. Crianças, sabem o que aconteceu? Jesus foi condenado à morte. E então ele foi levado para um outro lugar. Vamos viajar para esse outro lugar? Eu vou pegar a minha garrafa, vou me levantar e eu encontro vocês nesse segundo lugar para onde nós vamos hoje. Chegamos. Crianças, vocês conseguem ver a diferença entre esse monte e o Monte das Oliveiras? Esse monte parece ser um lugar tão triste. E vocês sabem por quê? Porque foi aqui que Jesus morreu numa cruz pelos nossos pecados. A Bíblia conta que por volta de 3 horas da tarde, quando Jesus estava pendurado ali naquela cruz, o céu ficou escuro. Tudo ao seu redor era trevas. Vocês sabem o que aconteceu com Jesus até ele chegar nesse lugar? Os soldados colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Chicotearam as suas costas. Cuspiram no seu rosto. Fizeram Jesus carregar a sua própria cruz sobre as costas. A cruz era tão pesada que no meio do caminho Jesus caiu. Ele não aguentava mais carregar aquele peso. Quando chegaram lá no Monte do Calvário, as mãos de Jesus e os seus pés foram pregados na cruz. Imaginem que dor! As suas mãos serem pregadas com pregos mais ou menos desse tamanho. Imaginem o tanto que Jesus sofreu aqui nesse lugar. O Monte do Calvário é um lugar especial para nós, porque foi ali que Jesus carregou os nossos pecados. Mas é um lugar de dor, um lugar de tristeza, um lugar onde Jesus passou por algo que somente Ele poderia passar, porque Ele é o único que é perfeito. Somente um Deus perfeito poderia morrer pelos pecados de homens imperfeitos, assim como eu e você. Cristo morreu ali naquela cruz. Ele foi xingado, ele foi humilhado, ele apanhou. E mesmo no meio de tanta dor e sofrimento, vocês sabem o que ele falou antes de morrer? Jesus olhou para o céu e disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Mesmo no meio de tanta dor, Jesus pediu que Deus nos perdoasse. Pediu que Deus perdoasse aqueles homens que estavam fazendo mal para ele. Jesus realmente era muito amoroso.
e por isso ele aceitou morrer numa cruz pelos nossos pecados. Mas vocês conhecem a história, vocês sabem que Jesus não ficou morto. Ao terceiro dia ele ressuscitou, ele voltou a viver para poder perdoar os nossos pecados. Jesus voltou ao céu. Mas vocês lembram da promessa que ele nos fez? Ele prometeu que um dia ele voltará. Se você já é salvo, você sabe que você vai passar por situações difíceis aqui na Terra. Nós estamos passando por um momento tão difícil, onde nós não podemos ver outras pessoas, não podemos abraçar nossos amigos, não podemos beijar nossos amigos. Muitas pessoas estão morrendo por conta do coronavírus. Mas se você já é salvo, você pode descansar na promessa de que um dia Jesus voltará para te buscar. Ele voltará para buscar os seus filhos e nos levará para o céu. Um lugar perfeito e especial que Deus preparou para aqueles que são seus filhos. Mas, tia Cris, e se eu ainda não sou salvo? E se eu ainda não convidei o Senhor Jesus para morar no meu coração? O que eu devo fazer? Vamos ver o que João 1,12 nos diz. João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao saber aos que creem no seu nome. Sabe o que isso quer dizer? Que se você crê, se você acredita que Cristo veio ao mundo, que Ele morreu e ressuscitou por você, e você o recebe, você o convida para morar no seu coração, você se torna um filho de Deus. Vocês lembram que eu disse que o céu foi feito para os filhos de Deus? Se você se tornar um filho de Deus, um dia Jesus voltará para te buscar e para te levar para o lar celestial, para o lar que Ele preparou para os seus filhos, que é o céu. Basta você orar e dizer: Senhor, eu sei que eu sou pecador. Eu acredito que o Senhor morreu e ressuscitou por mim. E eu te peço, perdoe os meus pecados e venha morar em meu coração. Se você fizer essa oração, você se tornará um filho de Deus. E um dia você poderá ir morar no céu com o Senhor Jesus. Quando Jesus voltar, Ele te levará para morar com Ele naquele lugar tão especial que Ele preparou para nós, que é o céu. Crianças, hoje nós conhecemos 2 lugares por onde Jesus passou: o Monte das Oliveiras e o Monte do Calvário. E nós aprendemos que um dia Jesus voltará para nos buscar. Nós precisamos estar prontos para a volta de Jesus. Se você ainda não é um filho de Deus, se você ainda não convidou o Senhor Jesus para morar no seu coração, você não está pronto. Mas você pode ficar pronto hoje mesmo. Basta você orar da forma que eu ensinei e se tornar um filho de Deus. Contigo eu andei em segurança, de mim afastaste todo o mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, teu mal algum temerei. Não sei onde quer que eu vou, profundidade me seguirá. Onde eu for, profundidade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber. E em pastos verdes vão descansar e a jornada continuar com Ele. Com Ele. Olá, crianças! Agora é hora da gente ver o nosso versículo da semana. E dessa vez ele estará lá em João, capítulo 14, verso 3a. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Esse versículo quer dizer que Jesus, ele está preparando lugar para a gente e ele vai voltar para nos buscar. Então nós devemos aguardar ansiosamente pela volta dele. E enquanto isso não acontece, a gente pode aproveitar a nossa vida para ler mais a Bíblia, para aprender mais sobre ele. Então,
Vamos ler mais uma vez o nosso versículo? João 14, 3a. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Não esqueça de gravar o seu vídeo e mandar pra gente. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Salmos 46:1. Tchau! Salmos 46:1. Deus é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46:1. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Salmo 46:1. Tchau, amiguinhos. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46:1. Tchau, galerinha! E como é bom relembrar o que Cristo fez por nós, não é mesmo? Sim, esses 2 montes foram muito importantes. E também é muito bom saber que o nosso Salvador voltará para nos buscar. Espero que todo mundo que está aí em casa esteja pronto para a volta de Cristo. Mas enquanto isso não acontece, vamos continuar aprendendo e viajando pelos lugares da Bíblia. Semana que vem eu espero vocês em mais uma viagem. Mas antes de encerrarmos, vamos orar com a Carol. Vamos orar. Papai do céu, muito obrigado porque o Senhor prometeu que Jesus voltará para nos buscar. Em nome de Jesus, amém.